Então vamos lá, né, gente? Estou falando para vocês, né, que dentro dessa busca de aprimorar a qualidade das contratações, algumas ideias foram surgindo para a compra de pneus e foram sendo feitos testes. Ia no edital, incluía um determinado dispositivo, outro dispositivo. E é interessante por causa do seguinte, né? Quando a gente lança um edital, um dos direitos que tem os interessados em participar da licitação é o de pedir esclarecimentos ao edital e o de promover impugnações sobre o edital. Então, toda vez que a gente lança um edital de licitação, aquele que entender que o nosso edital ele está afrontando algum princípio, alguma regra, alguma norma, ele pode manifestar a sua insurgência por meio da impugnação, querendo mudar o edital, né? Então, o Tribunal de Contas do Estado, quando a administração local não reconhece o próprio equívoco, o próprio erro, os interessados eles podem buscar, junto ao Tribunal de Contas, a alteração daquilo, a suspensão da licitação, a modificação de determinado dispositivo, ou pode buscar a justiça comum, né? Mas na justiça, no Tribunal de Contas, né, que não é um tribunal que integra o judiciário, o Tribunal de Contas ele é um órgão administrativo, de controle, vinculado ao legislativo, né? Então, ele é mais fácil, porque você não precisa de advogado para você buscar o contato com o Tribunal de Contas, né? Diferente do Tribunal de Justiça e do Judiciário, que você precisa de um advogado, né? Então, as empresas, às vezes, elas buscam o Tribunal de Contas, que tem esse papel de julgar as contas e de fazer, de dar as orientações para o correto encaminhamento de licitações e contratos, né, dentro das suas atribuições constitucionais, né? Então, o Tribunal de Contas ele expede, de quando em quando, alguns entendimentos por meio dos seus julgados. Então, a gente fez uma compilação, juntou aqui entendimentos a respeito das contratações de pneus, para a gente trazer para vocês, então, o entendimento que tem o Tribunal de Contas acerca desses itens que foram sendo colocados nos editais, né? Vamos ver aqui, então, primeiro. Olha só. Alega a representante. Quem é a representante? É quem está fazendo a representação. É a empresa que está se sentindo incomodada com a inserção de uma regra, tá? Então, estamos lendo aqui um acórdão. Luan, o que é um acórdão? Cleusimar, o que é um acórdão? Kate? O que é um acórdão, Kate? Uma lei? Não. Não. Quem sabe o que é um acórdão? Como é seu nome? Juliana. Sabe o que é um acórdão, Juliana? Uma decisão de quem? Do tribunal, né? Toda vez que a gente tem uma decisão de um tribunal, nós temos um acórdão. Quando a decisão ela é de um juiz, é uma sentença. O acórdão ele é fruto de mais de uma pessoa decidindo. É uma decisão que vem de mais de uma pessoa decidindo. Quando a gente fala tribunal, significa reunião de julgadores. O tribunal ele não é uma pessoa só julgando. O tribunal ele tem uma diversidade ali de julgadores, né? Eu não vou dizer de magistrados, porque o Tribunal de Contas não é do judiciário, como eu já falei, então não tem magistrados lá. Nós temos lá são os conselheiros do Tribunal de Contas, tá? Mas ali nós temos os conselheiros reunidos numa sessão de julgamento, julgando. E o fruto da decisão conjunta é o acórdão, ok? Entenderam o que é acórdão? Então, acórdão é uma decisão que é fruto de uma pluralidade de julgadores. Não é uma pessoa só julgando, beleza? Então, esse acórdão aqui, ele está dizendo o seguinte para nós, ó. Em síntese, alega a representante que a municipalidade não poderia restringir a participação de produtos de origem estrangeira no certame, pois, embora os pneus não fossem certificados pelas montadoras, apresentam qualidade similar aos de origem nacional, sobretudo porque fabricados por empresas multinacionais. Conclusivamente, entende existir nítida ofensa às regras da competitividade. Então, o que aconteceu aqui nesse caso? A gente vai trazer alguns casos
do Tribunal de Contas. Esse aqui é um deles. Então, alguém tentou fazer um edital vedando a participação, proibindo a participação de produtos importados, né? Então, o Tribunal de Contas ele começa dizendo o seguinte: não poderia restringir a participação de produtos de origem estrangeira. Ou seja, restringir produto de origem estrangeira é uma restrição indevida, porque afeta a competitividade. Pergunta que eu faço para vocês: há produtos de origem estrangeira que são de boa qualidade? Com certeza. Então eu posso colocar no meu edital para querer me resguardar de produto de má qualidade, que eu não vou aceitar produto de origem estrangeira, só vou aceitar produto brasileiro? Não posso. Não é? É uma exigência que afeta a competitividade. Então eu não posso colocar essa restrição. Né? Foi isso que fez aqui. Ó. Esse, entre aspas, aqui é o que estava no edital. O edital dizia o seguinte: fabricação nacional dos pneus ou peças relacionadas a pneus tais quais câmaras de ar. Né? Fabricação nacional de pneus. Estava exigindo, então, só produto nacional, impedindo a participação de produtos estrangeiros. Né? Então, olha só. Uma decisão que foi citada, um acórdão anterior, que foi citado nesse acórdão para dar fundamento, embasamento para a decisão. Disse o tribunal, em outra ocasião, o seguinte: exigência de produtos de fabricação nacional, especificação excessiva, limitação da competitividade. Artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 8.666. Né? Então, o ordenamento jurídico, ou seja, o conjunto de leis, de normas, de entendimentos, princípios, não prevê distinções dessa natureza, sendo que a Lei 8.666 apenas utiliza o critério da nacionalidade para eventuais empates nas licitações. Se nós tivermos empate e o produto for nacional, e tivermos empate de um produto nacional com um produto estrangeiro, pela regra do desempate do artigo 3º do parágrafo 2º, o produto nacional ganha. Tá? Mas não quer dizer que eu possa proibir o produto estrangeiro de participar da licitação. Tá? Muito bem. Então, a restrição, ela afrontou a competitividade, visto que reduziu a participação ao certame privativamente dos pneus fabricados no Brasil. Então, a exigência, ela é ilegal. Tá? Ilegal. Vamos ver aqui, então, uma outra exigência que foi trazida para um edital. Então, primeira tentativa de comprar pneu bom. Excluir os estrangeiros. Pode? Não. Então, já sabemos que isso não podemos utilizar. Ok? Vamos para a segunda tentativa aqui. Ó. Exigência de declaração emitida por uma montadora ou fabricante de máquina e equipamento onde demonstre, ateste a aplicação da marca dos pneus cotados em seus produtos fabricados e ou homologação da marca por montadoras nacionais. Então, qual era a exigência do edital? Você quer trazer esse pneu dessa marca para a nossa licitação? Então, você traga uma declaração junto desta proposta sua, dizendo, né, uma montadora de veículos, dizendo que usa os pneus que você está cotando na linha de fabricação de veículos originais deles. É a mesma coisa que pedir que a Fiat dê uma declaração de que usa os pneus que a empresa está cotando naquela licitação, ou que a Volks, ou que a Renault. Ou seja, se você trouxesse um pneu que não fosse, que não constasse de uma certidão de qualquer uma das montadoras de carros no Brasil, você não poderia participar da licitação. Vocês acham que pode pedir essa certidão? Essa declaração? Uma declaração de uma montadora de que ela usa aquele pneu? Via torta. Não garante qualidade. Né? Então vamos ver o que disse o tribunal aqui. Ó. É uma exigência por demais restritiva, pois impõe, sem qualquer fundamento, obrigatoriedade de que os pneus tenham atestado
das montadoras nacionais, de uma das 31 montadoras nacionais, né? Então, isso aqui é um acórdão de 2016 que a gente está vendo. Aí no acórdão eles fizeram referência a uma outra decisão, um outro acórdão de um momento anterior, que dizia o seguinte: declaração do fabricante, né? Então, busca-se dar preferência, ao que parece, busca-se dar preferência a produtos nacionais, ainda que de forma indireta. Vai pedir para a montadora nacional dar uma declaração, a montadora nacional usa pneu importado? Muito difícil. Acho que todas elas usam pneus nacionais, né? Então é uma forma transversa de você pedir pneu nacional quando você exige a declaração da montadora. É isso que está dizendo o acórdão aqui. Busca-se dar preferência a produtos nacionais, ainda que indiretamente, e submeter os licitantes a terceiros alheios ao certame, situações que não se admitem nos processos licitatórios. O que é isso aqui? Submeter os licitantes a terceiros alheios ao certame. É submeter os licitantes à vontade das montadoras. E se o licitante pede e a montadora não dá aquela declaração? Ela não pode participar da licitação. Então, nós, pelo edital aqui, estamos sujeitando um licitante à vontade de um terceiro. Uma empresa lá, montadora, que não tem nada a ver com a licitação. Não é nem obrigada por lei a dar ou não dar essa declaração, né? Se ela não dá a declaração só porque ela não quis dar, alguém poderia obrigá-la a dar a declaração? Não, não tem lei nenhuma que exige isso, né? Então, está sujeitando, além de tudo, sujeitando o licitante à vontade de um terceiro, a montadora. Então, não pode pedir também essa declaração como busca aí, né, de qualidade na compra dos pneus. Vamos lá, terceira tentativa. Então nós já vimos, pedir pneu de fabricação nacional, não pode. Pedir certidão, declaração de montadora, dizendo que usa a marca, está sendo cotada, também não pode, né? Vamos ver agora a exigência de certificado ISO. Já ouviram falar no certificado ISO? ISO 9001, ISO 9002, ISO 14001, né? Existe aí essa certificação. É possível pedir ISO do fabricante dos pneus para a gente atestar a qualidade do produto? Antes da gente falar isso, o que é o tal do ISO? Alguém sabe? É uma certificação, né? Mas ela certifica o quê? A qualidade? Método de fabricação. Então não é a qualidade final do produto. O ISO, ele certifica que a empresa está seguindo determinados métodos de fabricação. Óbvio que se a empresa ela segue métodos, provavelmente o produto dela será um bom produto. Mas não obrigatoriamente. Se ela segue métodos, mas usa material que não é de uma qualidade, da melhor qualidade, ainda que ela siga um método, o produto final talvez não seja o melhor. Então, o ISO, pessoal, ele não atesta qualidade final do produto. Ele atesta que a empresa segue um determinado método de fabricação. Ok?